Importante! Todos os prestadores de serviços turísticos, sejam sociedades empresárias, sociedades simples, empresários individuais e serviços sociais autônomos que prestem serviços turísticos remunerados, deverão obrigatoriamente se cadastrar no Ministério do Turismo, conforme Lei Geral do Turismo, Lei nº 11.771/08, de 17 de setembro de 2008. Maiores informações, acesse o site www.turismo.gov.br e clique em Legislação. Santa Catarina é um dos 27 estados do Brasil. Localizado no centro da região sul do país, é o 20º maior estado da nação, o 11º mais populoso, além de ser o 9º mais povoado. Santa Catarina é o 7º estado mais rico da federação, com uma economia diversificada e industrializada, possui os melhores índices sociais do país. Importante polo exportador e consumidor, o estado é um dos responsáveis pela expansão econômica nacional. As dimensões territoriais abrangem uma área de 95.346 km², tendo como vizinhos os estados do Paraná ao norte e Rio Grande do Sul ao sul, Oceano Atlântico a leste e a Argentina a oeste. Sua capital e sede de governo é a cidade de Florianópolis, localizada na ilha de Santa Catarina. Possui clima subtropical que varia de acordo com o relevo de cada região, sendo que no oeste e Planalto Serrano é relativamente comum a ocorrência de geadas e neve. Enquanto que no litoral o clima é mais quente, podendo atingir altas temperaturas durante a temporada de verão. Em todas as regiões catarinenses, o turismo é um grande potencial econômico. Algumas cidades já contam com bom aproveitamento deste recurso e outras ainda estão desabrochando para essa atividade. E nossa viagem por Santa Catarina continua agora pelo Vale do Itajaí, também conhecido como Vale Europeu e a região mais alemã do Brasil. Uma influência sentida desde a arquitetura, o idioma, a culinária e o artesanato, as festas. Belas paisagens e cenários típicos deslumbrantes fazem do Vale do Itajaí um dos destinos turísticos mais procurados de Santa Catarina. Agora vamos conhecer cada uma das cidades que compõem a região, começando por Luiz Alves, a 126 quilômetros de Florianópolis. Luiz Alves. O nome é uma homenagem a um de seus pioneiros. Sua colonização começou com imigrantes italianos, alemães e açorianos. Na economia, a bananicultura é um dos destaques. Turismo. A colonização multiétnica responde pelos atrativos do turismo cultural e histórico. O Casario Antigo e a Igreja Matriz São Vicente de Paula são alguns dos pontos turísticos. Turismo cultural e histórico. Engloba os bens culturais, históricos, religiosos e as manifestações sociais de uma localidade. No turismo rural e agroturismo, a produção de cachaça artesanal e os bananais são as principais atrações. Turismo rural e agroturismo, voltado às atividades relacionadas com o mundo natural e com atividades do dia a dia do campo. A cidade é conhecida como o Paraíso Verde do Vale por suas belezas naturais. Potencial para a exploração do ecoturismo. Ecoturismo, praticado ao ar livre e com a natureza. Preconiza um sério compromisso com a natureza e a responsabilidade social. O turismo de festas tem como destaque a FENACA, Festa Nacional da Cachaça. Turismo de festas. Oferece diversão de várias formas, englobando show, música, dança, gastronomia e também culturas religiosas. A infraestrutura turística necessita de investimentos. De Luiz Alves, seguimos pela SC 413 e BR 470, chegando agora em Navegantes. Navegantes.
Colonizada no século XVIII por açorianos, tem sua economia baseada na indústria de pescado e na construção naval. As tradições dos colonizadores portugueses e as manifestações culturais como o boi de mamão e o pau de fita são atrativos para o turismo cultural e histórico. No ecoturismo, o destaque é para o Morro da Pedra. O turismo de esportes e aventura tem como atrativo as praias propícias à prática do surf e o Morro da Pedra, ideal para a prática de asa delta e parapente. Turismo de esportes e aventura. Busca a prática de atividades esportivas ligadas à natureza e adrenalina. O turismo de festas é consolidado graças ao Carnaval e à tradicional Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, que também potencializa o turismo religioso. Turismo religioso, voltado aos mistérios da fé e à devoção. Quem realiza esse turismo é chamado de peregrino. O turismo da melhor idade vem se desenvolvendo principalmente na Praia do Gravatá. Turismo da melhor idade, praticado por pessoas acima de 65 anos. Geralmente são viagens organizadas em grupos. O turismo de praia é um dos carros-chefes do segmento. Destaque para a meia praia. Turismo de praias, praticado por pessoas que buscam tranquilidade ou diversão, sol e mar. Dispõe de boa infraestrutura turística. Seguindo pela BR-470, BR-101, Rodovia Municipal e SC-100, chegamos ao município de Itajaí. Itajaí. Colonizada por imigrantes açorianos e italianos, sua economia está nas atividades portuária, comércio atacadista de combustível, gêneros alimentícios e pesca e na indústria. O turismo cultural e histórico destaca a arquitetura da Igreja Matriz Santíssimo Sacramento, o Museu Histórico, o Mercado Público e o Pier Turístico. As praias, as áreas verdes e o relevo são potenciais para o desenvolvimento do ecoturismo. O turismo de esportes e aventura garante-se com o Morro do Careca, ideal para a prática do voo livre. A marejada, festa com pratos à base de frutos do mar, o carnaval e o circuito das Oktoberfest consolidam o turismo de festas. No turismo gastronômico, a marejada também é o grande carro-chefe. O que vem desenvolvendo o turismo de negócios e eventos é o Itajaí Trade Summit, o maior evento de comércio exterior e logística da região sul. A diversidade de praias, que agrada qualquer turista, consolida o turismo de praia. Possui uma excelente infraestrutura turística. Saindo de Itajaí pela SC-100, seguimos agora para Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. O povoamento se deu com a vinda de açorianos e sua vocação turística é a principal fonte econômica. O turismo cultural e histórico é bastante forte. Entre os principais atrativos destacamos o Cristo Luz. As belezas naturais, o Parque Unipraias e o Parque Ambiental são os destaques para o ecoturismo. A estrutura da cidade oferece inúmeras atividades esportivas em terra, água e ar, consolidando o turismo de esportes e aventura. As casas noturnas são os principais atrativos para o turismo de festas. Inúmeros restaurantes, cachaçarias e cervejarias consolidam o turismo gastronômico. O turismo de negócios e eventos também é consolidado graças à infraestrutura local com capacidade para grandiosos eventos. Os chamados meses da felicidade consolidam o turismo da melhor idade. O turismo de praia é uma das maiores atrações. O turismo de parques é outro grande atrativo. Destaque para o Unipraias, que oferece boa infraestrutura e muita diversão. Possui infraestrutura turística completa. Seguindo pela SC-100, nossa viagem continua e vamos conhecer Camboriú. Camboriú foi colonizada por açorianos. Sua economia está baseada na extração de granito, na agricultura, no comércio e no turismo. No turismo rural e agroturismo, a Cachoeira Seca, a Cachoeira Tereré, Hotéis Fazenda e o Portal dos Caetés, com parque aquático e pesca-e-pagues, são os principais atrativos. A topografia rica em formações rochosas, rios, cachoeiras e cascatas desenvolvem o ecoturismo.
A melhor infraestrutura hoteleira está nos Hotéis Fazenda. Saindo de Camboriú, seguimos a SC-100, BR-101 e SC-470, chegando agora em Ilhota. Ilhota foi colonizada por imigrantes belgas e açorianos. A economia é basicamente movimentada pela agricultura, confecções e indústria cerâmica. O Parque Botânico Morro do Baú, com quiosques, cachoeiras e trilhas, e o Parque Aquático Recanto Natural são os destaques do ecoturismo. Competições de motovelocidade incentivam o turismo de esportes e aventura. O turismo religioso vem se desenvolvendo graças às igrejas e à festa do Divino Espírito Santo. Inúmeras fábricas de moda praia e moda íntima potencializam o turismo de compras. A infraestrutura turística necessita de investimentos. De volta à estrada, seguimos pela SC-470 e pela rodovia municipal. Nossa parada agora é no município de Gaspar. Gaspar. Os primeiros colonizadores foram os paulistas. Mais tarde chegaram os imigrantes açorianos, espanhóis, belgas, alemães e italianos. Suas principais atividades econômicas são indústria, comércio e agricultura. Gaspar é o berço da colonização do Vale. As diversas etnias representadas na cultura, gastronomia e arquitetura revelam o potencial para o turismo cultural e histórico. Destaque para a Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. As visitas nas propriedades rurais e comercialização de produtos coloniais e os pesque-pagues potencializam o turismo rural e agroturismo. Possui vocação natural para o ecoturismo. Destaque para a Rota das Águas, o Parque Aquático Cascanéia, o Arraial do Ouro e a Cascata Carolina. O Campeonato Sul-Americano de Aeromodelismo e o Festival Aberto de Parapente consolidam o turismo de esportes e aventura. Possui uma boa infraestrutura turística. A equipe do Circuito Turismo com Atitude segue agora pela rodovia municipal e nos leva até Blumenau. Blumenau foi colonizada por imigrantes alemães, poloneses e portugueses. Sua economia é voltada às atividades turística, comercial, indústria têxtil e de cristais, produção de cerâmicas, porcelanas, chocolate caseiro e instrumentos musicais. Por ser uma típica cidade de influência alemã, o turismo cultural e histórico é consolidado com inúmeras atrações. As principais são o Museu da Família Colonial, a Ponte Metálica da Estrada de Ferro, o Centro Histórico e o Museu da Cerveja. As belezas naturais consolidam o ecoturismo. A Oktoberfest, conhecida em todo o Brasil, é o carro-chefe do turismo de festas. O turismo gastronômico é movimentado pelos costumes trazidos da Europa, tanto na culinária típica quanto na fabricação de cerveja. O turismo de negócios e eventos é consolidado. Destaque para o Centro de Convenções Vila Germânica. O turismo de compras se consolidou em Blumenau com produtos têxteis e os cristais. Possui excelente infraestrutura turística. Seguindo pela SC-411 e SC-420, próximo destino, Guabiruba. Guabiruba foi colonizada por alemães e italianos. Na economia, destaque para a indústria de confecções e a agropecuária. O turismo cultural e histórico fica a cargo da Igreja Matriz, a arquitetura em estilo enxaimel e a carroça de flores. As belezas naturais potencializam o ecoturismo e o turismo de esportes e aventura. Destaque para as áreas verdes, cachoeiras e o Morro São José, ideal para a prática de parapente. Para o turismo religioso, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes é um grande potencial. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Seguindo agora pela SC-420 e depois pela rodovia municipal, chegamos ao município de Brusque. Brusque foi colonizada por alemães, italianos e poloneses. Sua economia está na indústria têxtil e metal-mecânica, turismo religioso e de compras. O turismo cultural e histórico tem como destaque a arquitetura germânica. No ecoturismo, o Parque Zoobotânico e o Brusquarium são destaques com diversas atividades em meio à natureza.
O turismo de esportes e aventura se desenvolve com a Festa Nacional do Jeep, o Raid Cidade de Brusque e o Salão do Automóvel. O turismo de festas é movimentado pela FENARRECO, Festa Nacional do Marreco, que também se destaca para o turismo gastronômico. No turismo religioso, o destaque é o Santuário de Nossa Senhora de Azambuja e o Museu Arquidiocesano. O turismo de negócios e eventos destaca a Arena Multiuso Antônio Neco Rail. Brusque é a capital catarinense do turismo de compras. Destaque para a Feira Industrial de Brusque, a Expo Florar e a Pascolândia. Possui boa infraestrutura turística. Nossa próxima parada é em Nova Trento, seguindo pelas SCs 408 e 411. Nova Trento. A colonização iniciou com os imigrantes italianos. A economia da cidade é baseada na agricultura e no turismo religioso. A forte influência cultural italiana potencializa o turismo cultural e histórico. Destaque para o Museu da Cultura Italiana, o Museu Colonial e a Igreja Matriz São Vigílio. O turismo rural e agroturismo vem se desenvolvendo nas propriedades rurais, com os pesque-pagues e com os produtos coloniais. O ecoturismo é consolidado graças às belezas naturais. O turismo de festas é movimentado o ano inteiro. As principais são as homenagens a Santa Paulina e a Festa da Uva. O turismo religioso se consolida com os santuários de Santa Paulina e o Santuário Nossa Senhora do Bom Socorro. A produção do vinho artesanal e o grande número de vinícolas garantem atrativos para o turismo enogastronômico. O Centro de Terapias Fonte da Vida vem desenvolvendo o turismo de saúde. A cidade possui infraestrutura turística. De Nova Trento, seguimos pela SC 411, SC 408 e BR 486. Chegamos a Botuverá. Botuverá foi colonizada por italianos e sua economia está baseada na extração mineral, na indústria têxtil e no turismo. O turismo cultural e histórico destaca a gastronomia, o vinho, a festa bergamasca, a Igreja Matriz e a Casa Rosa. O ecoturismo é o grande potencial com suas belezas naturais. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Seguindo pela BR 486, SC 411 e a rodovia municipal, próxima parada, Indaial. Indaial. Os índios foram os primeiros habitantes antes da chegada dos imigrantes alemães, italianos e poloneses. A principal atividade econômica é a indústria. As atrações do turismo histórico e cultural são o Museu Ferroviário, o Prédio da Metalúrgica Vanke, a Fundação Indaialense de Cultura, a Ponte Emílio Baumgart e a Igreja Matriz Santa Inês. A marca registrada da cidade são as Vitórias Régias, que potencializam o ecoturismo, além do Projeto Bugio e as belezas naturais. No turismo de esportes e aventura, destaque para as pistas de motocross e o rio Itajaí-Açu, propício para a prática do rafting. Possui boa infraestrutura turística. De volta à estrada, seguimos pela rodovia municipal, BR 470 e SC 416. Chegamos a Pomerode. Pomerode. A colonização começou com a vinda de imigrantes alemães. Sua principal fonte de renda é a indústria. Pomerode é considerada uma das cidades mais alemãs do país. A cultura, as tradições e o idioma alemão, falado por cerca de 70% da população, potencializa o turismo histórico e cultural, além do Museu Erwin Teichmann, a Casa de Arte e Artesanato, a Casa do Imigrante, as esculturas e os passeios de charrete. O turismo rural e agroturismo tem como maior atração o Hotel Fazenda Mundo Antigo e seu museu e os produtos coloniais. No ecoturismo, o destaque é o Zoológico Pomerode. Para o turismo de esportes e aventura, destacam-se os voos de asa delta e parapente no Morro da Turquia, o tiro ao alvo e o roteiro cicloturismo do Vale Europeu. O turismo de festas é movimentado pelas tradições alemãs o ano todo. A principal é a Festa Pomerana. O turismo gastronômico é consolidado com o Festival Gastronômico de Pomerode.
possui estrutura para sediar grandes eventos, desenvolvendo o turismo de negócios e eventos. Destaque para a exposição agroindustrial, a Feira da Páscoa, Feira de Inverno e a Feira de Natal. O importante polo fabril potencializa o turismo industrial. Possui boa infraestrutura turística. Saindo de Pomerode, seguindo agora pela SC-416, BR-470 e BR-477. Chegamos a Timbó. Timbó. O nome é uma referência a uma espécie de orquídea existente na localidade. A colonização se deu com a vinda de alemães e italianos. A indústria é a principal atividade econômica seguida pelo comércio. A paisagem colonial de Timbó movimenta o turismo cultural e histórico. Destaque para a Fundação Cultural, a Praça Oscar Bremer, a Casa do Poeta Lindolfo Bell, o Museu do Imigrante, o antigo moinho de farinha, a Roda d'Água e a Figueira Centenária. As belezas naturais garantem boas atrações para os adeptos do ecoturismo. Para o turismo de esportes e aventura, o destaque é o Morro Azul, propício para a prática do voo livre e os pesque-pagues. A Festa do Imigrante é a principal atração do calendário do turismo de festas. No turismo religioso, o destaque é a maior igreja evangélica de confissão luterana da América Latina. A infraestrutura turística necessita de investimentos. De volta à estrada, seguimos agora pela BR-477 e SC-417. Nossa próxima parada é em Rio dos Cedros. Rio dos Cedros. A colonização se deu com imigrantes italianos e austríacos. A receita do município vem da atividade agropecuária e do turismo. O turismo cultural e histórico se desenvolve graças à influência dos imigrantes. O casario antigo, a capela de Nossa Senhora das Dores e o artesanato em Vime são os destaques. O turismo rural e agroturismo se consolidaram. A natureza, o cotidiano e a hospitalidade dos colonos e os pesque-pagues são os pontos fortes. A vegetação exuberante e o relevo acidentado consolidam o ecoturismo. A barragem do Rio Bonito e as pousadas especializadas são os destaques. O turismo de esportes e aventura é outro potencial. A cachoeira Gruta do Índio e seus paredões e as barragens são os destaques para a prática de esportes radicais. No turismo de festas, o destaque é a Festa Trentina. A transformação do Vime em artigos comerciais potencializa o turismo de compras. A cidade possui infraestrutura turística. Seguindo nosso caminho pela BR-477 e SC-417, o destino agora é Doutor Pedrinho. Doutor Pedrinho. Foi colonizada por descendentes de italianos e alemães. Sua principal atividade econômica é a agricultura, destacando o arroz irrigado. O turismo histórico e cultural destaca as capelas em madeira e em estilo enxaimel. O ecoturismo traz como destaque, além das belezas naturais, a Gruta Nossa Senhora de Fátima e o Caminho dos Gnomos. As inúmeras belezas naturais fortalecem também o turismo de esportes e aventura. Destaque para a Cachoeira Véu de Noiva. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Agora o Circuito Turismo com Atitude segue pela BR-477 e nos leva a Benedito Novo. Benedito Novo. A colonização se deu com imigrantes italianos, alemães e poloneses. Sua economia é baseada na agropecuária e manufaturados. O turismo cultural e histórico é um grande potencial. Destaque para a arquitetura variada, principalmente a de estilo enxaimel e a igreja matriz. Para o turismo rural e agroturismo, as propriedades agrícolas e a pousada Campo dos Incos são os destaques. O ecoturismo é outro grande potencial através dos atrativos naturais, como a Cachoeira Salto dos Incos, o Salto Ribeirão Bonito e a Reserva Biológica Sassafrás. Campeonatos de canoagem desenvolvem o turismo de esportes e aventura. O turismo gastronômico está se desenvolvendo através da típica gastronomia alemã, polonesa e italiana. A cidade possui infraestrutura turística. De Benedito Novo, seguimos pela SC-416 e BR-477. A parada agora é em Rodeio. Rodeio foi colonizada por italianos e a sua fonte de renda vem do setor industrial.
A preservação da cultura dos imigrantes consolida o turismo cultural e histórico. Destaque para o Museu de Usos e Costumes da Gente Trentina e a arquitetura colonial. A produção de vinhos e queijos é a atração para o turismo rural e agroturismo. Os cenários naturais com vales, montanhas e cachoeiras consolidam o ecoturismo, onde também o turismo de esportes e aventura pega carona e potencializa a prática de esportes radicais. O turismo de festas baseia-se na religiosidade e tradições. Destaque para a tradicional Festa do Vinho. No turismo religioso, o destaque é a Igreja Matriz São Francisco de Assis, em estilo gótico-romano. A tradição italiana movimenta o turismo enogastronômico. A Festa do Vinho é o grande destaque. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Agora vamos fazer uma rápida viagem pela SC 416 e BR 470, chegando ao município de Ascurra. Ascurra foi colonizada por italianos e sua principal economia é a agricultura. A bela Igreja Matriz Santo Ambrósio e o Seminário do Colégio São Paulo revelam o potencial para o turismo cultural e histórico. O turismo de festas tem seu destaque com a Festa Pertucci, que resgata as tradições italianas. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Continuando nossa viagem pelo Vale do Itajaí, seguimos pela BR 470 e chegamos a Apiúna. Apiúna foi colonizada por imigrantes alemães, italianos e poloneses. Suas principais atividades econômicas são confecções, agricultura, pecuária e madeireira. A natureza exuberante com cachoeiras e muita área verde desenvolve o ecoturismo. Um dos destaques é o Morro Dom Bosco. O turismo de esportes e aventura também se beneficia das belezas naturais, onde são possíveis a prática de vários esportes radicais. Destaque para o Rio Itajaí-Açu. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Seguimos pela BR 470 e SC 429. Nosso destino agora é Presidente Nereu. Presidente Nereu. Sua colonização aconteceu com alemães e italianos e a economia gira em torno da atividade agropecuária. No turismo cultural e histórico destacam-se a praça, o centro histórico, o museu e a Igreja São José. Algumas propriedades fazem parte do roteiro Acolhida na Colônia, desenvolvendo o agroturismo e o ecoturismo. As belas paisagens naturais, com áreas verdes e cachoeiras, dão potencial para a exploração do ecoturismo e o turismo de esportes e aventura. Destaque para a Cascata São Francisco de Assis e a prática do rapel. Para o turismo de festas, o destaque é a Festa do Frango Caipira, que promove a culinária típica. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Seguimos agora pela BR 470, SC 302 e SC 427, chegando ao nosso próximo destino, Vidal Ramos. Vidal Ramos. Descendentes de alemães e italianos, foram os primeiros habitantes do local. As principais atividades econômicas são a agricultura e a exploração de calcário. Seu patrimônio arquitetônico é o que potencializa o turismo cultural e histórico. Destaque para as igrejas e o centro cultural e ecológico. As propriedades rurais vêm investindo no turismo rural e agroturismo. As paisagens e quedas d'água chamam a atenção para o ecoturismo. Um dos destaques é o Parque Ecológico do município, que também potencializa o turismo de esportes e aventura. A grande atração do turismo de festas é a Doce Festa, que também movimenta o turismo gastronômico. Destaque para a Casa do Doce e da Geleia. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Por alguns minutos na estrada pelas SC 427 e 428, chegamos ao nosso próximo destino, Imbuia. Imbuia. A colonização aconteceu com alemães, italianos e poloneses. Sua principal atividade econômica é a agricultura. O ecoturismo tem grande potencial graças às belezas naturais, como cachoeiras, cascatas, trilhas em meio à mata, o sítio arqueológico, entre outros. O Parque de Exposições potencializa o turismo de esportes e aventura, com pistas de motocross e arena de rodeio. A Festa Estadual do Milho Verde é o destaque para o turismo de festas.
A infraestrutura turística necessita de investimentos. Seguindo agora pela Rodovia Municipal SC-302 e Rodovia Municipal novamente, chegamos ao município de Chapadão do Lageado. Chapadão do Lageado teve sua colonização por imigrantes alemães e sua economia está baseada na agricultura. O ecoturismo é um dos potenciais, com trilhas, a cachoeira do Rio do Salto e os paredões que levam até ela. O Morro da Santa é o atrativo para o turismo de esportes e aventura, propiciando a prática do voo livre e escaladas. A vocação para o turismo religioso está na Praça da Fé, com a réplica do Cristo Redentor e a paróquia Nossa Senhora do Carmo. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Saindo de Chapadão do Lageado pela Rodovia Municipal, seguimos a SC-302 e SC-427. A parada agora é em Petrolândia. Petrolândia. Os colonizadores foram descendentes de italianos e alemães, e a principal fonte de renda vem da agricultura. O turismo cultural e histórico relaciona-se com a conservação das tradições, dos edifícios antigos e na culinária típica. No turismo rural e agroturismo, destaca-se o roteiro Acolhida na Colônia e Pesque Pagues. A represa Perimbó é a grande atração para o ecoturismo, ideal para trilhas e pescarias. Além da represa, o relevo geográfico propicia a prática de alguns esportes radicais. A Agrofest é o destaque do turismo de festas. No turismo religioso, destacam-se a Gruta Nossa Senhora de Fátima e a Igreja Senhor Bom Jesus. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Nossa viagem pelo Vale do Itajaí continua seguindo agora pela SC 427. Vamos conhecer Ituporanga. Ituporanga. A colonização aconteceu com descendentes de alemães, italianos e portugueses. A principal fonte de renda é a agricultura. Para o turismo cultural e histórico, os destaques são o Museu dos Pioneiros, a Igreja Matriz Santo Estevão e a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. O turismo de festas é o maior potencial de Ituporanga, com a Festa da Cebola. Possui infraestrutura turística. Saindo de Ituporanga pela Rodovia Municipal, seguimos pela SC 302. Nossa parada agora é em Aurora. Aurora. Aurora é mais uma colônia alemã do Vale do Itajaí. Sua principal atividade econômica é a agropecuária. As construções no estilo enxaimel e a culinária típica são tradições que potencializam o turismo cultural e histórico. Cerca de 90% dos habitantes vive no campo, uma grande oportunidade de explorar o turismo rural e agroturismo. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Seguindo agora pela SC 302 e BR 470, o destino agora é o município de Lontras. Lontras. De colonização alemã, suas principais atividades econômicas são agropecuária, olaria e indústria de cerâmica. O turismo cultural e histórico se desenvolve com as edificações antigas. Destaque para o Casarão Schroeder. As propriedades rurais vêm investindo no turismo rural e agroturismo. O ecoturismo se desenvolve com a natureza exuberante. Destaque para as cachoeiras. No turismo de esportes e aventura, os destaques são o Autódromo Alceu Feldman, o relevo e a hidrografia, propícios para a prática de esportes radicais. O forte do turismo religioso está com as igrejas. Destaque para a Igreja Santa Luzia e as festas religiosas. A tranquilidade do campo, as belezas naturais, a cultura local são alguns dos atrativos para o desenvolvimento do turismo da melhor idade. A infraestrutura turística necessita de investimentos. De volta à estrada, seguimos pela BR 470, Rodovia Municipal, e pela SC 421, chegando a Ibirama. Ibirama. Também foi colonizada por imigrantes alemães e suas atividades econômicas são turismo, indústria têxtil e metal mecânica. O turismo cultural e histórico se desenvolve graças às tradições germânicas e à arquitetura, além da Igreja Evangélica Luterana Martim Lutero, do Museu Hansa Reh
e a Casa do Artesanato. O ecoturismo tem potencial através da hidrografia e das áreas verdes. O turismo de esportes e aventura é consolidado. Destaque para a prática de rafting e rapel nas corredeiras dos rios Hercílio e Itajaí-Açu. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Saindo de Ibirama, seguimos pela SC 421 e chegamos ao município de José Boatê. Imigrantes alemães e italianos colonizaram as terras, onde antes era habitada por índios. A principal economia é a agricultura. As construções históricas e a influência indígena favorecem o turismo cultural e histórico. As propriedades rurais são potenciais para a exploração do turismo rural e agroturismo. A Mata Atlântica e as cachoeiras beneficiam a exploração do ecoturismo. A região também tem potencial para o turismo de esportes e aventura, graças às quedas d'água e cachoeiras propícias à prática de rapel. Preservando as culturas, o turismo de festas se desenvolve com a Festa do Índio. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Seguindo pela SC 421, Rodovia Municipal, BR 470, SCs 422, 302, 423 e outra rodovia municipal, chegamos a Vitor Meireles. Vitor Meireles. As terras férteis da região atraíram os colonos italianos, portugueses e alemães. A economia baseia-se na atividade agrícola. A tradição da agricultura familiar potencializa a exploração do turismo rural e agroturismo. As reservas de araucárias e as cachoeiras são os destaques para o ecoturismo. A infraestrutura turística necessita de investimentos. De volta à estrada, seguimos caminho pela rodovia municipal e chegamos ao município de Santa Terezinha. Santa Terezinha foi colonizada por poloneses e ucranianos e sua economia é baseada na agropecuária. As tradições dos imigrantes poloneses e ucranianos desenvolvem o potencial para o turismo cultural e histórico. Destaque também para a Igreja Santa Terezinha. As belezas naturais propiciam o desenvolvimento do ecoturismo e o turismo de esportes de aventura, destacando a prática de rapel e escaladas. A infraestrutura turística necessita de investimento. Seguindo o caminho pela SC 423, por alguns minutos, chegamos a Rio do Campo. Rio do Campo. Imigrantes italianos, alemães, portugueses e poloneses foram os colonizadores de Rio do Campo. A economia baseia-se no setor agropecuário. A arquitetura religiosa e a variedade étnica potencializam o turismo cultural e histórico. No turismo rural e agroturismo, as atrações são os pesque-pagues. O ecoturismo é um potencial graças às cachoeiras, quedas d'água e o Morro do Taiozinho. A Festa das Origens é o destaque para o turismo de festas. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Saímos de Rio do Campo seguindo pela SC 423, SC 302 e SC 422. Chegamos agora a Salete. De colonização italiana e alemã, suas principais atividades econômicas são agricultura, indústria e comércio. O turismo cultural e histórico conta com a preservação do passado e as tradições dos antepassados. Propriedades rurais despertam para o desenvolvimento do turismo rural e agroturismo. As belezas naturais favorecem o ecoturismo. O torneio familiar de futsal se consolidou no turismo de esportes e aventura. Para o turismo de festas, o destaque vai para a Festa del Polo e as festas religiosas. No turismo religioso, o destaque é o Santuário Nossa Senhora de Salete e a Igreja Matriz. A rota do turismo dos idosos se desenvolve e potencializa o turismo da melhor idade. Possui infraestrutura turística. Seguindo pela SC 422, BR 470, Rodovia Municipal e SC 421, nossa próxima parada é o município de Uitmarsum. Foi colonizada por alemães, italianos e russos. Sua principal atividade econômica é a agricultura. O turismo cultural e histórico é beneficiado com a formação étnica. Destaque para o Monumento dos Menonitas.
O turismo rural e agroturismo se desenvolvem nas propriedades rurais. As riquezas das matas e da hidrografia atraem os adeptos do ecoturismo. O principal ponto turístico é a Cachoeira da Serra do Cambará, que também é ideal para a prática do rapel, desenvolvendo o turismo de esportes e aventura. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Seguindo pela SC 421 e rodovia municipal, vamos conhecer agora o município de Dona Ema. Dona Ema foi colonizada por italianos, alemães, poloneses e açorianos. A agricultura é sua principal atividade econômica. O turismo histórico e cultural tem como destaque a arquitetura antiga, o museu, a Casa do Artesanato e a Gruta Nossa Senhora de Fátima. O predomínio de propriedades rurais e os pesque-pagues potencializam o turismo rural e agroturismo. A infraestrutura turística necessita de investimentos. De volta à estrada, seguindo pela rodovia municipal SC 421 e SC 496, chegamos ao município de Presidente Getúlio. Presidente Getúlio. Os primeiros habitantes foram de origem suíço-germânica e italiana. A economia está ligada às atividades agrícola, pecuária leiteira e industrial. O artesanato, a gastronomia e a arquitetura são os principais atrativos para o turismo cultural e histórico. A cidade participa do roteiro Acolhida na Colônia, consolidando o turismo rural e agroturismo. As cachoeiras são as principais atrações do ecoturismo, tanto que a cidade é conhecida como Vale das Cachoeiras. O turismo de esportes e aventura também é beneficiado pelas diversas cachoeiras, ideais para a prática do rapel e rafting. A Serra do Mirador é destaque para o voo de parapente. No turismo de festas, o destaque é a Festa Estadual do Leite e o Carnaval de Rua. Possui boa infraestrutura turística. Seguimos agora pela SC 496, SC 421, rodovia municipal, BR 470 e SC 302, chegando a Rio do Sul. Rio do Sul. Era ocupada por índios antes da chegada de italianos e alemães. A atividade industrial é a base da economia. A Sociedade de Atiradores Bela Aliança, a antiga estação ferroviária, a Ponte dos Arcos e a Praça Hermemberto Pellizetti são os atrativos para o turismo cultural e histórico. O turismo rural e agroturismo se desenvolvem com os pesque-pagues e a produção artesanal de queijos e cachaças. Os montes e os saltos d'água atraem os adeptos do ecoturismo. O Encontro Sul Brasileiro de Motociclistas e prática de diversos esportes radicais desenvolvem o turismo de esportes e aventura. O turismo de festas é movimentado pela Festa Nacional do Bolão, os festivais de música e o Carnaval de Rua. No turismo religioso, a Catedral de São João Batista e a Igreja Evangélica Luterana são os destaques. A culinária típica e a produção artesanal de queijos e cachaça desenvolvem o turismo gastronômico. O grande polo industrial favorece o desenvolvimento do turismo de eventos e negócios. Destaque para a Feira Multissetorial do Alto Vale do Itajaí. A cidade se intitula Capital Catarinense do Jeans e faz parte da Rota de Compras, potencializando o turismo de compras. Possui boa infraestrutura turística. Agora pela SC 302, BR 470 e SC 302, vamos conhecer agora o município de Laurentino. Laurentino. Era uma região habitada por índios antes da chegada dos imigrantes italianos e alemães. A agricultura é a base da economia. A grande área de Mata Atlântica potencializa o ecoturismo. No turismo de festas, o destaque é a Festa Estadual do Queijo. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Em uma viagem rápida, seguimos pela SC 302, BR 470 e rodovia municipal. A parada agora é no município de Agronômica. Os imigrantes italianos e alemães colonizaram Agronômica e sua economia gira em torno da atividade agropecuária. O projeto Acolhida na Colônia desenvolve o turismo rural e agroturismo. O turismo de festas é movimentado pela abertura da colheita do arroz e demais festas religiosas. A Igreja Nossa Senhora do Caravaggio potencializa o turismo religioso.
A infraestrutura turística necessita de investimentos. Saindo de Agronômica pela rodovia municipal, seguimos pela BR-470 e SC-426. Próximo destino, Atalanta. Italianos e alemães desenvolveram a cidade, que conta com a agricultura como principal atividade econômica. O turismo rural e agroturismo vem se desenvolvendo. A produção de alimentos orgânicos e os tradicionais pesca e pagues são os destaques. As áreas de Mata Atlântica e o reflorestamento de pinos são os principais atrativos para o ecoturismo. Destaque para os programas de educação ambiental e o Parque Natural Municipal Mata Atlântica, com ótima infraestrutura e um museu histórico. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Por alguns minutos na estrada pela SC-426, vamos conhecer o município de Agrolândia. Agrolândia. Seus colonizadores foram alemães e as principais atividades econômicas são a agricultura e a indústria. No turismo cultural e histórico, os destaques vão para a estátua Alemão Lenhador, o monumento aos pioneiros e a arquitetura antiga. Pesca e pagues e as propriedades rurais são potenciais para o desenvolvimento do turismo rural e agroturismo. O ecoturismo é consolidado. Destaque para o sítio aquático Becker com o Vale das Artes, cachoeiras e córregos. A tradicional Festa da Colheita, a Festa das Flores e a Festa do Suíno Light desenvolvem o turismo de festas. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Seguindo agora pela SC-426 e pela rodovia municipal, chegamos ao município de Braço do Trombudo. Braço do Trombudo foi colonizada por imigrantes alemães. Suas principais atividades econômicas são a agropecuária e a indústria. O turismo cultural e histórico destaca a cultura germânica e a Capelinha Santo Antônio, no Alto da Serra. O ecoturismo se desenvolve com a exploração das belezas naturais, destaque para as cachoeiras. O turismo de saúde é consolidado através das águas sulfurosas. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Continuando nossa viagem pelo Vale do Itajaí pela SC-426, vamos agora conhecer Trombudo Central. Trombudo Central. Colonizada por italianos e alemães, a base da economia é a atividade agropecuária e a exploração de reservas de pedra ardósia. As principais atrações do turismo cultural e histórico são o Clube de Caça e Tiro, a Praça Arthur Sauer e a arquitetura em estilo enxaimel. O projeto Acolhida na Colônia desenvolve o turismo rural e agroturismo. Trilhas ecológicas, cachoeiras e quedas d'água potencializam o desenvolvimento do ecoturismo. O turismo de festas tem como atração principal a Festa Estadual da Mandioca. No turismo religioso, as atrações são a Igreja Evangélica e a Igreja Matriz Cristo Rei, que chamam a atenção também pela arquitetura. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Pegando agora a SC-426, a BR-470 e a SC-302, vamos conhecer o município de Rio do Oeste. Rio do Oeste. Os imigrantes italianos foram os colonizadores. A base da economia está na agropecuária, na indústria cerâmica, têxtil e beneficiamento de madeira. A religiosidade, a cultura e a gastronomia são boas atrações para o turismo cultural e histórico. Destaque para a Igreja Matriz Nossa Senhora Consolata e o Museu Nardelli. O turismo rural e agroturismo são desenvolvidos pelo projeto Acolhida na Colônia. No ecoturismo, os pontos principais são a Gruta do Tigre, cascatas e trilhas ecológicas, onde é comum encontrar o macaco bugio. Rio do Oeste é a sede da Festa Estadual da Polenta, o maior atrativo para o turismo de festas. O turismo religioso está representado pela Igreja Matriz Nossa Senhora Consolata. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Novamente na estrada, seguimos pela SC-302 e BR-470. O destino agora é o município de Pouso Redondo. Pouso Redondo. Colonizada por imigrantes alemães, eslavos e italianos, a economia é baseada na agricultura e na indústria cerâmica. Para o turismo rural e agroturismo, o destaque é para os pesque-pagues, que oferecem boas estruturas.
O ecoturismo se desenvolve graças aos recantos naturais. Destaque para o Salto Pombinhas. Para o turismo de esportes e aventura, a cidade cedia competições de motocross e rodeios crioulos. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Seguindo pela BR-470, SC-422, SC-302 e Rodovia Municipal, a parada agora é no município de Mirim Doce. Mirim Doce. A colonização começou com a vinda de alemães e italianos, e sua principal atividade econômica é a agricultura. Conhecida como Terra do Melhor Arroz, possui potencial para o desenvolvimento do turismo rural e agroturismo. Destaque para a pousada Engenho Velho. As belezas naturais de Mirim Doce atraem os adeptos do ecoturismo. O destaque é o Morro do Funil, com trilhas ecológicas. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Por alguns minutos pela Rodovia Municipal e SC-302, vamos agora para a última cidade do Vale do Itajaí, Taió. Taió. Os índios ocupavam as terras antes da chegada dos italianos e alemães. Sua economia baseia-se na atividade agropecuária e industrial. Para o turismo cultural e histórico, o destaque é o Museu Paleoarqueológico e Histórico Prefeito Bertoldo Jacobsen. O relevo acidentado e a hidrografia formam saltos e cachoeiras, que são atrações para o ecoturismo. No turismo de festas, um dos destaques é a Festa del Vino Artigianale e os jantares dançantes, com música e comida típicas. O potencial para o turismo religioso vem da Igreja Matriz Cristo Rei. A infraestrutura turística necessita de investimentos. Turismo social, consciência ambiental. Atividades para ampliar a consciência ambiental de indivíduos e organizações públicas e privadas em Santa Catarina, através da educação ambiental, são realizadas permanentemente pela APREMAVE, Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida. Em suas sedes em Atalanta e Rio do Sul, os estudantes, em meio aos canteiros, aprendem sobre atividades de coleta de sementes, produção de mudas nativas e recuperação de matas ciliares. Esta obra é um resumo das principais potencialidades turísticas dos 293 municípios catarinenses, com imagens captadas no período de novembro de 2005 a dezembro de 2008. As informações completas de todos os pontos turísticos dos municípios catarinenses você encontrará nas fontes de pesquisa a seguir ou no site www.circuitoturismocomAtitude.com.br. Você assistiu Circuito Turismo com Atitude, Santa Catarina, região Vale do Itajaí.